Sejam bem-vindos a mais um painel do Instituto Summit, do Summit de Empreendedorismo 2020. Nós falaremos aqui sobre o empreendedorismo 4.0, a nova realidade pós-pandemia. Eu sou o Fernando Schmidt, sou advogado, trabalho com finanças há muitos anos, sou conselheiro do êxito e empreendedor desde que me conheço por gente. Dov. Eu sou Dov Juvanci Levi Nachman, eu sou CEO da Genesis Consulting, uma empresa que atende companhias provendo serviços de gestão, contabilidade, tributário e terceirização de serviços corporativos em geral. E vou compartilhar com vocês aqui como tem sido a nossa experiência de lidar com empresas de diferentes portes, ajudando a superar o desafio aí do que a pandemia trouxe e quais são os próximos passos à frente para assegurar que as empresas continuem crescendo. Rodrigo. Meu nome é Rodrigo Marques, eu sou CEO da Faculdade ESL Weiden do COC São Luís, que faz parte dos mais tradicionais grupos educacionais do estado do Maranhão. Sou também empreendedor serial, de empresas que deram muito certo, outras nem tanto, e também sou sócio investidor do Grupo Solon, do Pool de EduTech da Bossa Nova Investimentos, e investidor em diversas startups e empresas no Brasil e mundo afora. É um prazer e uma alegria muito grande estar participando do maior congresso de empreendedorismo do nosso país. Bom, as duas características básicas do empreendedor é o otimismo e a autoconfiança. E a gente aprende basicamente pela dor. Então, provavelmente aqui, depois dessa terrível pandemia pelas quais estamos vivenciando, quem sabe a gente tem um período de grande desenvolvimento, como houve a renascença, tá certo? Depois de grande crise mundial. Eu posso falar de experiência própria, que a dor é alguma coisa muito salutar. Eu tive talvez a sorte de nascer num berço extremamente privilegiado. Meu pai era um grande industrial, dono de companhia aberta, e aos 7 anos eu sofri uma queimadura muito grande. Eu passei 4 meses no hospital lutando com a vida, a morte, tomei mais de 50 anestesias gerais, e foi uma luta para realmente, digamos, para viver mesmo. Quando eu saí do hospital, e também todas as férias, julho e janeiro, eu ia voltar para o hospital para fazer inúmeras plásticas. E eu posso garantir que isso fez muito bem para a formação da minha personalidade, tá certo? E eu nunca perdi o otimismo. Também, na verdade, eu tive a sorte de ter também um grande mentor como meu pai, que ele me fez acreditar que aquilo era uma coisa muito boa, e que cicatrizes era uma coisa que era um sinal de masculinidade. Obviamente que era uma grande mentira, né? Mas, foi bom, tá certo? E aí também acabei, digamos que, tendo uma interrupção nos estudos, que eu aproveitei também em períodos de recesso em casa devido ao acidente. Aproveitei para estudar e acabei me formando, fui estudar nos Estados Unidos, me formei lá com 15 anos. Aí voltei aqui, entrei na São Francisco com 16, nossa estimada faculdade de Direito aqui. E aí, quando eu entrei na faculdade, eu cheguei para o meu pai e falei, bom, papai, cadê meu carro? Que era o hábito lá em casa. Ele falou, mas filho, você tem 16 anos. Eu falei, mas isso não era parte do combinado. E aí ele me deu umas ações que vieram a se valorizar bastante. Felizmente, meu pai também veio a morrer no ano seguinte, que também foi mais uma lição de vida. E quando eu fiz 18, eu comprei um carro bacana e comecei também, peguei gosto pela coisa, comecei a trabalhar no mercado financeiro. E aí o mercado era confusão, aquele de inflação, o Brasil era uma confusão tremenda naquela época, e isso quase que funcionou como também
uma segunda faculdade, né? E também, em função disso, eu também, desde cedo, comecei a empreender. Tivemos várias empresas, etc. Inclusive uma fintech de grande sucesso. A gente tinha um negócio de garantia de cheque, informação de dados, e etc. E esse negócio chegou a ser o segundo maior cliente da Serasa, depois dos bancos. Mas aí também, com briga de sócio, a coisa não foi bem. E, em função disso, também eu acabei enveredando para o mercado imobiliário, que as apostas também podem ser maiores e o tempo começa a virar a nosso favor. O fato é que essa série de dificuldades iniciais aqui, digamos, entre criança e jovem, fazem o caráter da gente ser mais forte. Coisa que eu espero que o mundo saia melhor dessa pandemia, tá certo? Como eu sou também um otimista e nunca deixei de ser, tá certo? E enxergo tudo com olhos, pode estar chovendo canivete, eu estou achando que tá tudo certo. Mas, por quê? Porque eu vejo que lá na frente a coisa tende a dar certo e essas dificuldades realmente nos deixam mais fortes. Então vamos aqui nesse rápido painel aqui, pegar a opinião aqui dos nossos companheiros também, que com certeza vão dar seus depoimentos também para ver que a gente tem um futuro melhor pela frente aqui com isso. Maravilha. Dove. O que nós percebemos é que com a pandemia, muitos negócios tiveram que se digitalizar muito rapidamente. Então, há casos de companhias de mercado, como a própria Via Varejo, que tinha um plano de digitalização das suas operações. Era um plano mais longo e teve que ser executado em praticamente um mês. Um plano que era para ser executado em praticamente um ano, teve que acontecer em um mês, porque com todas as lojas fechadas, a companhia tinha que encontrar uma forma de continuar suas operações, cumprindo o seu planejamento estratégico, né? E na proporção, quando nós olhamos uma companhia desse porte e olhamos para o pequeno empreendedor também, e aí por isso do tema empreendedorismo 4.0, os desafios são similares, o que muda é a proporção. E da mesma forma que muitas companhias tiveram necessidade de recursos adicionais para se manterem operantes, também houve no mercado de capitais quedas absurdas, inclusive em fundos de renda fixa. Então, nós percebemos que a pandemia terminou afetando tanto o mercado de capitais, independente do tipo de produto que o investidor havia colocado os seus recursos, como também as companhias, as empresas em geral, da microempresa, do restaurante da esquina, até uma grande companhia, teve dificuldades operacionais em detrimento do que a pandemia trouxe. E aí, por outro lado, onde tem dificuldades, também tem oportunidade, né? Rodrigo vai falar um pouco também como isso afetou o negócio dele e qual foi a alternativa que ele utilizou para superar esse desafio e crescer. É isso aí, Fernando. Dove, primeiro, obrigado aí pela aula que vocês deram. E eu não sei nem quais lições eu posso dar depois dessa aula que vocês deram. Mas vou tentar aí corroborar e complementar um pouco. Essa pandemia não foi fácil para nenhum de nós. Não foi fácil para o Brasil, para o mundo. Mas, ao mesmo tempo, como foi falado aqui, onde há desafios, onde há crise, há também oportunidades. E tem uma máxima que eu sigo, que eu aprendi muito cedo com meu pai, que você não escolhe as circunstâncias externas, mas você escolhe como lidar com elas. Uhum. E aí talvez seja o primeiro grande diferencial do empreendedor, né? É o mindset. Eu acho que a origem de toda está aí. De como olha o mundo com oportunidades, como é que olha um mundo onde existe abundância, não escassez, um mundo onde os desafios estão para serem superados. E no início dessa pandemia, quando todos entraram em pânico, eu primeiro falei para mim mesmo, como assim para os meus colaboradores, para os meus sócios e para as empresas que eu invisto, falei, olha, o primeiro passo é a percepção. E nessa percepção a gente tem uma escolha. A gente tem uma escolha de atitude. Isso não foi nada
da minha cabeça. Isso é muito baseado nos livros que mais marcaram na minha vida, que é O Obstáculo é o Caminho. Que ele diz lá claramente, né? É percepção para depois a ação. E na ação, você tem uma escolha que é literalmente binária. Ou é o compromisso, ou se esconder atrás da mesa, ou é excelência, ou é mediocridade, ou é empreender, solucionar desafios, ou reclamar do problema e da vida. E assim foi uma escolha que eu fiz, lembrando muito do Andy Grove, que foi CEO da Intel, que ele falava muito claramente, né, que empresas ruins, elas são quebradas, já estavam em processo de quebra e a crise acelera. Empresas boas conseguem sobreviver, mas as grandes empresas, seja ela qualquer tamanho, elas se aprimoram. Então, Dove e Fernando, para mim é muito claramente uma escolha essa crise, é uma escolha pelo empreendedorismo. Só que, embora, como se diz na minha terra, São Luís do Maranhão, quem tem vontade tem metade, essa é uma parte, né? É a parte da vontade. E a outra metade? O que é que o empreendedor precisa ter, assim, de skills, instrumentos, mindsets, hard skills, tecnologia, para poder não só vencer, como também prosperar nesse mundo pós-Covid? Vocês já colocaram alguns pontos que eu queria reforçar. Um deles é, às vezes as pessoas falam assim para mim, Rodrigo, ou dentro do nosso grupo educacional, professor Rodrigo, a máquina vai substituir o homem. Eu falo, não, calma. A gente está numa época incrível de terceirizar para a máquina o que é repetitivo, o que é manual, aquilo que a gente tem de melhor, como a criatividade, a inventividade, saber liderar, saber aglutinar pessoas do bem, entendeu? A saber enxergar o mundo melhor para as pessoas, isso a máquina não vai tirar. Então, eu acho que uma característica forte dessa crise, você falou da Via Varejo, e do pós-crise, é o seguinte, um empreendedor tem que terceirizar tudo que é repetitivo, tudo que é manual para a máquina. Vou dar um exemplo, atendimento. Acabamos de falar do exemplo da Via Varejo. Se a gente pegar qualquer case hoje do varejo digital, você é atendido por um robô, por um chatbot. No passado, Fernando, lá nos idos do 90, quando você criou a Fintech, Dove, no passado era caríssimo isso. Hoje você tem startups que te cobram, entendeu, um valor muito significante para ter o atendimento do que é repetitivo. E que também está aberto a todos, né? E está aberto. Está aberto e barato a todos. Ou seja, é plug and play, né? Plug and play. Isso leva aquilo que eu sempre falo para as investidas e quando eu vou investir. Nunca foi tão barato empreender. Eu me lembro quando meu pai iniciou a primeira empresa, a gente inaugurou a sala de CPD. Sala, imagina. Era uma grande coisa, era uma sala enorme, CPD. Hoje está tudo na nuvem, a um preço muito acessível. Ou seja, o acesso à tecnologia, usar a inteligência artificial, Big Data, Cloud, IoT, nunca foi tão acessível. E elas estão aí justamente para democratizar as oportunidades. Eu acho que isso é um ponto para o empreendedor. E a Covid-19, eu brinco até com o termo, foi um acelerador de partículas. Porque isso não é uma tendência nova, isso já existia antes. E eis que vem aí o cometa e acelera. As empresas, Dove, que já estavam alinhadas com esse conceito, se deram muito bem. E as que não estavam alinhadas. Sim. Então, um empreendedor precisa usar e abusar no bom sentido desses instrumentos. Mas, ao mesmo tempo, talvez a parte mais difícil, Fernando, e aí eu fiquei muito inspirado pelo teu exemplo, é como o empreendedor desenvolve suas soft skills. Você deu um exemplo incrível de força mental, da dor. Então, como suportar, como superar. E eu adoro uma frase que diz assim, como sentir conforto no desconforto. Porque a gente sabe que o desconforto é fundamental para o crescimento. Eu acho que uma coisa é saber que ele vai acabar, né? Eu acho que essa, a dor, não tem dor que dure para sempre. Perfeito. Que não tem dor que dure para sempre. Então, o empreendedor, essas soft skills precisam ser aprimoradas, precisam ser entendidas. E aqui eu reforço esse livro, Obstáculo que é o Caminho, que é uma super indicação que eu uso para a minha vida, compartilho com aquelas empresas que eu invisto e com o meu próprio grupo educacional. Para que forma de a gente aprender com o exemplo dos outros, assim como eu estou aprendendo aqui com vocês. Fernando, tua história é baseada nisso.
no obstáculo é o caminho, pelo que você está falando. Não, esse é de todo mundo, não tem nada fácil, não tem nada fácil. Agora, também tem uma pergunta que vale para vocês dois, que conhecem profundamente o setor de educação. Qual é a grande lição do Covid para isso? Quanto que turbinou, digamos, o acesso à informação e a bons professores? O que eu percebo, imagino, é que os melhores professores vão dar aula para centenas de milhões de pessoas. Então a gente não precisa ter mais no interior do Ceará um professor que entenda tudo de português ou de matemática. O melhor que tiver no Brasil pode dar aula para todo mundo. E a criança que vá para o colégio para brincar, socializar e se alimentar. O que vocês acham dessa afirmação? Eu acho que, de fato, a pandemia acelerou esse processo. Já havia várias instituições que vinham aplicando o ensino à distância como uma divisão do negócio, e aí ninguém esperava que isso fosse necessário em relação, principalmente, à educação básica. Obviamente, quando você coloca uma criança de 5 anos para receber essas aulas de forma online, às vezes a criança não tem tanta disciplina para prestar atenção, fazer todos os exercícios. Então, há de fato um desafio adicional. Mas não tenha dúvida de que aquele professor que tem, vamos dizer assim, até o perfil de um apresentador de jornal, esse cara vai se destacar no meio da multidão. Esse é o desafio que as empresas de educação têm hoje, independente se é educação regulada pelo MEC ou cursos livres. É um desafio grande que tem à frente. As instituições conseguiram reduzir seu custo operacional, mas em contrapartida o risco da evasão é muito grande, isso foi potencializado, não só em função de desemprego, etc., mas também tem esse desafio de segurar o aluno. Eu acho que esse é o termo, fazer com que o aluno tenha o interesse de continuar assistindo às aulas e tenha, de fato, assegurado o seu aprendizado. Olha, excelente pergunta, Fernando. Eu arrisco dizer que o principal motor da economia mundial nessa próxima década é a educação. E digo mais, como dizem os gaúchos, eu acho que se a gente se transportar para 2030, a empresa mais valiosa na Bolsa vai ser uma empresa de educação. Porque nesse mundo de transformação intensa, né, a gente não vive uma era de mudanças, a gente vive uma mudança de era. Onde a gente é desafiado diuturnamente, com Covid ou sem Covid, por várias tecnologias, por vários mercados e por aí vai, não há outra opção a não ser a máxima do lifelong learning, de ser um eterno aprendiz. Aquele mundo linear de fiz a faculdade, fui trabalhar, depois após, ela não existe mais, devido a essa mutação intensa e rápida que o mundo tem passado. Então, nesse sentido, o que vai existir de oportunidades, como essa pandemia mostrou, para o processo de ensino-aprendizagem, a gente não faz nem ideia ainda hoje. Hoje, no interior do estado do Maranhão, uma pessoa aprende pelo Google, por um curso rápido, por algo rápido no YouTube. Alguma habilidade que ela não dominava antes. Não. Ao mesmo tempo em que você hoje, para poder ajudar, vamos dizer aqui, o Elon Musk, a construir um foguete, se você quiser fazer hoje uma PhD em engenharia, EAD você faz. Então, é um cardápio muito amplo, muito extenso, que a gente vai ver várias iniciativas, desde grandes grupos, a pequenas startups, a médias empresas, e abro um parênteses aqui, e não só empresas de educação. Por que não? E eu acho que isso já é algo que está acontecendo no mundo, Fernando. Por que não as próprias empresas, seja ela de varejo, seja ela de banco, não montam suas próprias unidades, instituições de ensino? Porque uma coisa que se valoriza hoje, acima de tudo, como a gente falou agora há pouco, é os soft skills. Então a pergunta é, suas habilidades comportamentais estão alinhadas com a minha cultura interna? Se estão no processo de recrutamento, a empresa deixa que eu te formo nos hard skills da parte técnica. Não, realmente a educação é um negócio que realmente está democratizado e grátis, como por exemplo essa maravilhosa iniciativa do Instituto Êxito, que só hoje em dia já tem mais de 300 cursos gratuitos para quem quiser, só entrar lá, se cadastrar e fazendo. O cara vai
sair mestre também em empreendedorismo e vai arrumar aqui todas as ferramentas que ele precisa para ter sucesso na sua vida, independentemente do tamanho. Pode ser desde uma manicure, um pedreiro, até um dono de banco, ele tem muito a aprender aqui no Extra. É um negócio que está democratizado e gratuito e cada vez a gente vai crescer mais, como por exemplo esse congresso aqui também que a gente está promovendo aqui, que também vai ficar aí nos anais aqui, para quem não tiver a oportunidade de assistir agora, neste momento ao vivo, vai poder assistir para frente, porque isso vai ficar também à disposição de quem quiser, justamente no cloud do Êxito. Acho que um ponto importante também é, aqui no Brasil, hoje eu tenho uma atuação global, né? Atuamos Estados Unidos, Europa, Israel e Brasil. E o que a gente percebeu, aqui no Brasil a gente provê serviços tanto para uma empresa que fatura R$2 milhões por ano, que a gente atende várias startups, inclusive estrangeiras, como também atendemos companhias que faturam mais de 9 bi de reais por ano, né? E o que nós percebemos que o que fez a grande diferença para as empresas em geral, independente do porte, uma coisa relativamente simples chamada matriz de risco. Então, todo empreendedor tem que ter muito bem desenhado essa matriz de risco, independente se é uma franquia que vende açaí ou se é uma grande companhia de capital aberto, etc. Porque na matriz de risco, você considera exatamente o que pode dar errado no meu negócio, quais são as ameaças que tem no meu negócio. E aí eu defino também como eu mitigo esses riscos. Então nós percebemos que mesmo entre os nossos clientes, inclusive companhias multinacionais, que tinha uma matriz de risco que estava desatualizada, essas empresas tiveram dificuldade de fazer uma reação rápida na pandemia. Já aquela empresa, mesmo a empresa pequena lá com seus 10, 12 milhões de faturamento anual, que tinha sua matriz de risco atualizada, já tinha alguns cenários. O que poderia dar errado e que plano se utilizaria para mitigar esses riscos? Obviamente que março, abril, teve uma situação crítica que a maior parte dos bancos simplesmente sentaram em cima do dinheiro e não liberaram os recursos para as operações de giro. Foi necessário a intervenção do governo federal disponibilizando linhas de crédito com juros subsidiados, etc. Mas mesmo assim ainda teve empresas que tiveram uma resistência de eventualmente pegar esses recursos, deixar na tesouraria, porque ninguém sabia efetivamente o que poderia acontecer. Então, essa pandemia poderia ser, a economia poderia se recuperar numa forma de U, numa forma de V, numa forma de W, quer dizer, recupera e cai, e aí teve empresas que ainda teve resistência para contratar esses empréstimos e deixar o dinheiro em tesouraria, justamente para assegurar que se a pandemia fosse muito mais longe do que se esperava, e aí a economia literalmente reduzia o seu ritmo, a empresa teria recursos para se manter operante. No seu caso, Rodrigo, você tinha alguma coisa semelhante e como que você tirou isso da manga rapidamente para poder implementar um negócio, para não ter que dispensar funcionários, não perder receita, etc.? Foi bastante desafiador, Dov. E é uma máxima que eu sigo bastante na minha vida, que não é que tudo começa com oportunidade. Tudo começa com risco e com oportunidade. Os dois caminham juntos. Então, alguma matriz, algum instrumento e mecanismo que mitigue os riscos é fundamental para qualquer empresa bem-sucedida. E nós, assim que começamos a crise, a gente estabeleceu, uma das primeiras medidas foi um comitê de gestão de crise, onde a gente avaliou e desenhou cenários. Inclusive um deles, o Armagedon. E a gente até brincava, se vier o Armagedon, para que vai servir mesmo as empresas? E nós, para cada cenário, a gente desenhou um plano de ação e também squads, para que a gente pudesse, de forma muito rápida e ágil, a gente pudesse lidar com esses desafios. Então, desde o risco institucional, passando pelo risco de mercado e passando pela segurança jurídica. Por exemplo, o setor de educação, durante essa pandemia, recebeu um ataque brutal, entendeu? De todos os lados.
Era uma pressão violenta para redução de mensalidades e por aí vai. E a gente defendendo que nossos custos não diminuíram, pelo contrário, eles aumentaram. Então, como é que a gente lida com essas, tão rapidamente, né? Um dia passa uma lei, amanhã não tem mais a lei. Então, como é que você lida tão rapidamente? Então, a gente já previa isso de alguma forma na nossa matriz de risco, na nossa gestão, no comitê interno de gestão de risco. E a gente criou times que podiam rapidamente buscar soluções, mesmo que às vezes, como muitas vezes, tivemos que virar às noites e não ter finais de semana, para dar soluções a esses desafios. Então, acho que foi um ponto muito bem anotado por você de como lidar com as crises nesse período. Até porque a gente às vezes pega de surpresa na crise, quando na verdade a crise não é a exceção, é a regra. Se você pegar o mundo dos últimos 100 anos, a gente tem uma crise, já dá até para ver, a cada 7 anos nós temos uma crise que para o mundo. Nós temos no Covid agora, 2008, 2009, tivemos uma crise do subprime e por aí vai. E aí fica um ponto muito importante para os empreendedores, é que se a gente olhar também a história das grandes empresas, e toda grande empresa começou pequena, elas nasceram em épocas de depressão, em épocas de crise econômica. O Uber nasceu na crise aí lá, subprime, assim como o Airbnb. E se a gente pega a Microsoft, foi ali 75, 76, ali próximo da crise do petróleo. E aí é um ponto importante que eu remeto novamente ao Fernando. Quando você está no meio dessa crise, a qualidade do empreendedor, além, claro, de buscar, aí como o Dove falou sabiamente, os melhores instrumentos, mecanismos, seja a gestão ágil, seja uma matriz de risco, seja uma gestão de risco bastante profissional, mas também quais são os soft skills. Como é que o mundo pode estar pegando lá fora, mas aqui eu estou resolvendo o problema do meu cliente. Como é que eu estou resolvendo o meu desafio? E esses empreendedores, todos os grandes empreendedores que a gente admira hoje, seja o Elon Musk, seja o Zuckerberg, seja quem quer que seja aqui no Brasil, eles sempre tiveram essa qualidade. Tenhamos os instrumentos, como você colocou muito bem, seja gestão ágil, seja uma gestão de risco apurada, mas também como é que aqui eu não esqueço do meu cliente, eu foco nele e resolvo desafios. Sim. E Dove, você também, sua empresa é recente, né? Sim. Como é que você foi de Goiânia para virar essa multinacional e como é que você também consegue atingir ou atender um cliente pequeno até uma multinacional de 9 bilhões de dólares? Como é que funciona isso? Time. Perfeito. O grande segredo é time. Perfeito. É valorizar o time, investir no time em treinamento e o mais importante, a proximidade com o cliente. Eu acho que se tem algo que você não pode nunca terceirizar, é a proximidade com o cliente. Então, nós definimos o nosso modelo de negócio que a gente não queria ser mais um. Então, no nosso escritório de agente autônomo de investimentos, nós temos uma estratégia de negócio que a gente é voltado para as famílias, né? As famílias empresariais, né? Então, usualmente essas famílias têm uma liquidez e têm um negócio empresarial. Então, a nossa empresa de agente autônomo de investimentos, a gente pensa numa solução que no final do dia, o nosso core business, o nosso negócio é cuidar do acionista. Se é uma empresa pequena, nós ajudamos essa empresa a crescer, nós trazemos serviços, ajudamos a captar recursos no mercado, de forma que essa empresa possa executar com eficiência o seu plano de negócios. E aí, usualmente, essa empresa cresce, nós provemos os serviços contábil, tributário. Então, eu fui conselheiro do CARF, que é o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais do Ministério da Fazenda, até 2014. Então, nós sempre somos muito conservadores na questão tributária, mas a gente sempre mostra para o cliente que ele precisa ouvir um pouco o contador. Vou lhe dar um exemplo que chegou em março, lockdown começando a acontecer mundo afora, especialmente no Brasil, onde nós temos uma das maiores cargas tributárias do mundo. Nós temos alguma coisa na casa de 35% do nosso PIB. Mais complicadas também, sem dúvida. Extremamente complicado. Nós temos um cipoal de leis, decretos, regulamentos que dificulta muito a vida do empreendedor, seja ele uma empresa optante do simples, uma pequena empresa, ou seja uma grande companhia.
Hoje é um dos grandes desafios que nós temos, é justamente a questão tributária. E chegou em março, o governo federal, sem sinalizar que ia fazer qualquer postergação do prazo de vencimento dos tributos, eu orientei vários dos meus clientes de que nós precisávamos preservar a caixa, porque a gente não sabia o que iria acontecer meses à frente. Então, naquele momento, eu recomendei que nós declarássemos os tributos, como tem que ser, o tributo apurado tem que ser declarado, mas que deixássemos de fazer o pagamento para depois requerermos aí um parcelamento ordinário, que pode ser pago em até 60 meses, ter uma multa de 20%, mas que quando você dilui essa multa em 60 meses, ela cai para 0,33%. Nós temos uma Selic que hoje está na casa de 2%, então o custo final dessa operação financeira é alguma coisa ali na casa de 6% ao ano, multa com juros, etc., que naquele momento ainda era mais barato do que qualquer empréstimo bancário que você poderia... sem caixa, né? Exatamente, que você poderia contratar junto aos bancos. Então, nosso modelo de negócio é pensado no acionista. Eu ajudo esse cara a crescer, ajudo essa empresa a crescer, porque o dia que ela tiver um evento de liquidez, o meu agente autônomo de investimentos vai ajudar a cuidar dessa liquidez, se for no Brasil, e se for lá fora, se for no offshore, a nossa gestora vai cuidar daquele recurso, porque isso se perpetua para gerações. Se eu fizer uma boa gestão, esse recurso vai crescer no longo prazo, daqui a pouco o meu filho vai estar atendendo o filho desse cliente, e a gente assegura que a companhia, a empresa realmente cresça, né? E Rodrigo, você também tem uma tese, olhando para frente, você também tem uma tese muito interessante sobre o futuro da educação no país. Você gostaria de falar um pouco sobre isso? Ah, claro. Esse é um assunto aqui que vai estourar o tempo, viu? Mas se você me permite, eu queria só destacar alguns pontos do Dove aqui em relação ao que ele falou, que eu acho que é uma lição poderosíssima para os empreendedores que estão nos assistindo. O Jeff Bezos da Amazon, ele tem uma pergunta incrível, que eu me faço todo dia junto ao meu grupo educacional, os investimentos que eu faço. Tão importante no o que vai mudar é o que não vai mudar. Então, por exemplo, um consumidor buscar sempre a melhor qualidade e menor preço não vai mudar, com qualquer que seja a tecnologia. Assim como não vai mudar na gestão da empresa ter uma gestão sólida financeira, de caixa. Cash is king. E essa crise mostrou claramente que aqueles que tinham caixa souberam enfrentar de forma, entendeu, mais forte as intempéries da crise aí do Covid. É na paz que se prepara para a guerra, Dove. Você colocou um ponto muito importante. Sim. Então, eu queria reforçar esse ponto, que para os empreendedores é importante sempre pensar nisso. Até porque, por que é que eu faço questão de reforçar, Fernando? Antes de responder a tua pergunta. Porque o que a gente viu nos últimos anos foi esse boom de startups, e a palavra da moda era cash burn. Queima caixa para ir atrás de mercado, e tinha investimento, capital de risco abundante no mundo, e todo mundo queria investir para encontrar seu unicórnio. Eu também estou nessa lista, não vou mentir. Mas agora mudou, não é mais unicórnio, se fala muito do camelo, né? Fazendo analogia. Que o camelo é aquele que consegue suportar qualquer que seja a situação, mas está lá. Desculpa. O camelo está sempre lá, né? O camelo está sempre lá. 21 dias sem água. 21 dias sem água, porque ele tem a reserva. Tem a reserva e passa pela gestão de caixa. Então, acho que isso é uma lição muito poderosa para vocês que estão nos assistindo. Mas agora eu tenho que responder a pergunta do meu amigo Fernando, sobre o futuro da educação. E eu acho que é a grande chance do Brasil sair dessa... Tem um filme que eu gosto muito chamado Feitiço do Tempo, né? Parece que os dias são iguais e não mudam, e parece que o nosso país, que eternamente é o país do futuro, esse futuro não chega, a gente está preso. E embora, claro, a gente tenha que fazer várias reformas dificílimas de fazer, como a tributária e etc., mas esse país só sai da sua armadilha de um país desigual, de renda média, no momento em que a gente coloca a educação como prioridade. E nós pagamos um preço muito caro esse ano, quando o país privilegiou abrir muitas outras atividades antes das escolas.
A gente vai pagar um preço caro no futuro por isso. Mas se o Brasil escolher, que eu acho que vai escolher até pela dor, pela necessidade, em colocar a educação como sua prioridade número 1, elevar a sua produtividade, eu acho que a gente sai dessa armadilha do feitiço do tempo. E aí, o que é que eu vejo? Repito, o que eu falei agora há pouco e reforço, que nós vamos encontrar um caleidoscópio de iniciativas como o Êxito, que você colocou muito bem, startups, grandes empresas, médias, instituições de ensino, faculdades, escolas, que vão, assim como aquela teoria do long tail, abraçar cada pedaço dessa cauda longa para dar ao brasileiro o que ele precisa em todas as dimensões que a educação precisa. Porque nós temos um problema sério de hard skill, e é uma coisa que me preocupa muito, porque na hora que o empreendedor aqui, que está nos assistindo, começar a terceirizar sua atividade para a máquina, isso também destrói empregos, porque você vai automatizar muita coisa. E como é que vai ficar aquele brasileiro do ensino público? Como é que ele vai fazer o reskilling dele se ele não aprendeu essas habilidades como programação, inteligência artificial, ou até como empreender na escola pública? Então, quem é que vai resolver essa dor no Brasil? E o que eu percebo é que existe uma geração muito bacana de empreendedores no Brasil que abraçaram esse desafio. Nosso grupo é um deles. Como assim o Êxito, como todos vocês que estão aqui. Ou seja, de norte a sul, o Brasil, os empreendedores dessa nova geração estão entendendo que precisa mudar o país através da educação e será através de diversas iniciativas, como eu falei agora há pouco, Fernando. Eu queria escutar muito a opinião, você que já viu todo tipo de crise no Brasil, e os principais desafios. É esse o caminho, Fernando? Sem dúvida. Não há dúvida nenhuma que o caminho passa pela educação, tá certo? Na verdade, também vai passar por uma educação política, por uma conscientização da cidadania brasileira. Não é possível, na verdade, que a gente tenha, infelizmente, uns governantes do jeito que infelizmente, nós próprios temos escolhidos. Não é possível ter um Superior Tribunal Federal onde todo mundo acha que é composto por uma gangue de ladrões. Pô, isso não é possível, isso tem que mudar, tá certo? Então tem que haver uma reforma justamente que só pode vir através da educação, a que as pessoas, na verdade, saibam o mínimo para poder escolher seus governantes pensando no futuro e não pensando numa promessa vazia, tá certo? Dos demagogos que estão por aí, tá certo? Que compram votos, etc. Então tem que haver uma mudança geral no país, da sociedade brasileira. E essa aqui é uma grande missão nossa também como empreendedores, para a gente fazer chegar essa consciência do dever cívico para o Brasil inteiro. Se a gente não mudar a base, a gente nunca vai conseguir mudar o país, pô, né? Então tem que haver uma reforma constitucional, tem que mudar tudo, começar do zero. A vantagem é que a gente tem tecnologia, que isso dá para, de repente, com tecnologia, investimento, e em uma geração, de repente, dá para mudar isso. Pelo menos, como já falei, eu permaneço otimista, de repente até isso, que parece inviável, se torna uma realidade também. Amém. E eu acho que o Brasil poderia usar bons benchmarks para fazer as mudanças necessárias aqui. E, obviamente, meu benchmark, eu sou suspeito de falar, mas meu benchmark é Israel. Israel, benchmark. O Estado teve a sua independência declarada, proclamada, dia 15 de maio de 1948, mas era um país que tinha pedra, pântano e deserto. E qual foi a grande vantagem de Israel? De repente foram 1 milhão de engenheiros, matemáticos, cientistas para fazer Israel virar o que virou. Uma das grandes vantagens de Israel, obviamente, é o seu povo, né? O seu povo é educado. Em Israel nós temos judeus de aproximadamente 170 países diferentes. Com a queda da União Soviética em 1989, muitos judeus russos que eram PhDs, mestres, etc., em química, física, se mudaram para Israel. Mas eu gostaria de compartilhar que o grande exemplo de Israel foi justamente o investimento em educação. Como é que um país no meio do deserto, sem absolutamente nenhum recurso natural, como é esse paraíso que é o Brasil, que tem tudo, o Brasil praticamente tem tudo de recurso natural, e Israel se tornou
conhecido como Startup Nation, né? Hoje todo mundo conhece o Waze. O Waze foi criado em Israel. Hoje todas as grandes companhias de tecnologia têm centros de desenvolvimento em Israel. E a grande diferença em Israel foi justamente o investimento do governo em educação. Israel se tornou um grande referencial para o mundo como um todo. Então, se um país que só era pedra, pântano e deserto desenvolveu tecnologia para dessalinizar a água do mar, porque Israel não tem água potável. Aproximadamente 80% da água consumida em Israel é água dessalinizada. Desenvolveu tecnologia de irrigação. Israel hoje planta fruta, flores no deserto do Negev. Imaginem o que poderia acontecer no nosso Nordeste. De repente uma saída possível para o Brasil, a gente liberar os portos de novo e vamos importar. Vamos deixar quem quiser venha para cá. Tá certo? Não tem nenhum estrangeiro também que venha para o Brasil que não adore essa terra aqui. Tá certo? Então, de repente, está na hora de ter uma nova onda de imigração aqui, de PhDs, engenheiros, etc., que não vão ter também... E pegando aqui o gancho, Dove, sobre Israel e o que o Fernando falou, do capital humano, que é fundamental, e é um desafio gigante para o nosso país. Para mim é o maior desafio de todos, e está aí a solução, não diria para todos os males, mas para a gente sair dessa armadilha eterna de ser um país de renda média e de tão desigual. Agora, o que é interessante em Israel, eu também tive em Israel, passei quase um mês lá, uma viagem de imersão na Startup Nation, e o que é interessante é como a gente conversou agora há pouco aqui, que é fundamental para o empreendedor saber diferenciar e poder usar em seu benefício e para o crescimento da sua empresa. A gente falou muito aqui do hard skill, da parte técnica. Estamos acabando o tempo. Da parte técnica. Mas o que é a parte do soft skill que Israel fez muito bem? Abraçou o risco. Foi uma coisa que me chamou muita atenção. É um povo empreendedor, sabe, do berço. É um povo que não tem medo de abraçar o risco, de sonhar grande, de viajar, de conquistar, de desbravar. Então, voltamos aqui para o empreendedor. Domine o hard skill, que é fundamental, mas também abrace o risco, abrace o desconforto, assim como Israel nos dá o exemplo. Perfeito. Sim. E eu acho que o grande ponto aí para fechar essa parte é justamente que Israel se tornou um grande referencial, se colocou à disposição do Brasil para vir para cá, trazer essas tecnologias, ajudar o governo federal e, pelo que nós vemos até o momento, ainda nada foi feito. Mas eu ainda tenho esperança de que o Brasil vai abraçar essa causa do desenvolvimento, da educação, copiar os modelos de negócio que tem em Israel voltados para a educação, porque esse país é para ser uma potência econômica, desde que seja direcionado à reforma da educação. Tem uma frase que eu adoro, do Warren Buffett, que é nunca aposte contra a América. E eu faço essa mesma frase para o Brasil, nunca aposte contra o Brasil. Eu acho que essa década, apesar de tudo, vai ser uma época de ouro para nós, onde o brasileiro vai apostar alto no nosso país, vai empreender, principalmente nessa era de juros baixos. E principalmente nós vamos carregar um propósito de transformar essa nação. É o que a gente está conversando aqui, é o que nos une, esse propósito de transformar a nação. E eu concordo em gênero e grau com o Lema, quando ele fala que é o empreendedorismo que vai salvar o Brasil. Então, empreendedores, mãos à obra. Essa é a nossa década e vamos abraçar os desafios do nosso país e melhorar as condições aí dos brasileiros. Muito bem. Agradeço a presença de todos aqui, também das pessoas que tiveram a paciência de nos ouvir aqui, tá certo? E bola para frente, otimismo, coragem, e vamos nos educar e fazer disso aqui uma nação melhor. Amém. Obrigado, foi um prazer dividir esse painel com vocês. Prazer, obrigado.